Nessa aula, nós iremos estudar sobre os verbos e suas conjugações em hebraico. Nós sabemos que o verbo pode expressar 3 ações ou graus, como simples, intensiva e causativa. As vozes do verbo hebraico também acontecem na voz ativa, reflexiva e passiva. Os verbos possuem 7 construções gramaticais: kal, nifal, piel, pual, hetpael, rifil e rofal. E por último, eu te darei o macete de como tu decorar cada uma dessas 7 construções gramaticais do hebraico. E se você é estudante do hebraico, essa aula é de suma relevância para você. Ficou interessado por esse conteúdo? Quer saber mais? Fica comigo até o final desse vídeo, que eu irei propalar uma aula didática, apoteótica e holofótica para o nosso conhecimento do hebraico bíblico. No final dessa aula eu deixarei uma playlist apenas de hebraico, para que você possa evoluir e crescer na graça e no conhecimento. Já curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações, para que todas as vezes que eu postar vídeos novos, o YouTube possa notificá-lo. O que é verbo? Qual a melhor definição? De uma forma simples e básica, podemos definir verbo como a classe de palavras que se flexiona em pessoa, número, modo, tempo e voz. Existem muitas diferenças entre os verbos hebraicos e seus fenômenos com os da nossa língua portuguesa. Por isso, eis aqui algumas observações antes de adentrarmos nas 7 construções dos verbos. No hebraico, o verbo pode expressar 3 ações ou graus. Primeira ação ou grau, simples, expressa qualidade ou estado do sujeito. Não vou adentrar muito nesse assunto, porque eu vou explicar mais na frente, ok? Aqui eu irei apenas fazer uma sinopse para que você possa entender. Intensiva, ou seja, quando expressa intensidade da ação do sujeito. E também causativa, quando expressa a prática do sujeito ou sua condução para que alguém pratique a ação. As vozes do verbo em hebraico também acontecem na voz ativa, ou seja, quando o sujeito pratica a ação do verbo. Reflexiva, quando o sujeito pratica e recebe a ação. E passiva, quando o sujeito é paciente, ou seja, recebe a ação. Algo que eu preciso salientar para você é que a ordem da oração verbal no hebraico, na grande maioria das vezes, é verbo, sujeito e objeto. O exemplo disso aqui é o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, onde vai falar: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Observe direitinho. Bereshit, em princípio. Bara Elohim. Bara significa criar, é um verbo. Elohim é o sujeito aqui desse versículo. Logo, se é verbo, tem ação. Então observe que o verbo ele vem antes de tudo. Aí observe que depois vem o sujeito, que é Elohim. E por último vem o objeto, que é Hashamayim haaretz. Ou seja, os céus e a terra. Entendeu isso aqui? Ficou fácil, né? Essa aqui será uma aula introdutória, ok? Em momento oportuno, nós iremos entrar a fundo falando sobre verbo. E se você tem alguma curiosidade sobre verbo, deixa aqui nos comentários que eu posso já adiantar e gravar uma aula te explicando. Outra coisa que eu preciso que você entenda, que no hebraico a ideia de tempo é expressa pela ação do verbo. Ou seja, se esta ação é considerada realizada, o verbo aparece no completo. Mas se a ação for considerada em realização ou a ser realizada no futuro, o verbo aparece no incompleto. Eu irei dar aqui um simples exemplo. A palavra katal em hebraico é matar. Independente dessa palavra aparecer com pronome ou não, ela já está conjugada na terceira pessoa do singular, no caso, ele matou. É assim
que o verbo vem conjugado no hebraico. Já no grego é diferente, é sempre na primeira pessoa do singular. Então observe aqui, se eu digo assim, ele matou, essa é uma ação completa no hebraico. Mas se eu digo ele matará ou ele está matando, ou seja, não concluiu a ação, então esse será um tempo incompleto, uma ação que não está completa, por mais que ele esteja realizando a ação. No hebraico tem muito essa ideia de incompleto ou completo. Se a ação foi concluída, é completa. Se está concluindo ou vai concluir, é incompleta, ok? Outra questão também é que geralmente na língua hebraica o verbo é possuidor de 3 consoantes em seu radical. Verbos que possuem guturais em sua raiz são considerados verbos fracos. As guturais que eu estou falando aqui é ein, alef, re, het. Eu não irei adentrar nesse assunto porque é uma aula introdutória e falar de verbo é muito complicado. Então assim, tem que falar por partes para que você possa compreender. Então leve essa aula como uma introdução. Por enquanto, fica com esse básico aqui. Algo que você também precisa entender é que em diversas vezes será o contexto que irá mostrar como o verbo deve ser empregado no tempo. Só para você ter uma noção de como é complexo o verbo na língua hebraica. Na língua hebraica, os verbos possuem 7 construções. A primeira é kal. Kal é sempre voz ativa. Observe que se eu falo eu matei, quem é que está praticando a ação? Eu. Que voz está aqui? Voz ativa, porque eu estou praticando a ação. Agora tem o segundo, que é o nifal. Nifal é voz passiva, na maioria das vezes, mas também pode ser voz reflexiva. Um exemplo aqui, eu falei que kal, eu matei, é voz ativa. Mas no nifal já é diferente. Eu vou falar assim, eu fui morto. Então observe que eu estou sofrendo a ação. Então é voz passiva, porque eu estou sofrendo a ação. Então já pega isso aqui. Kal, voz ativa, nifal, voz passiva. Terceiro, piel. Piel é formativa do intensivo. Expressa uma ação intensificada. Agora preste atenção. Eu matei e no nifal eu fui morto. No piel, o que vai acontecer? Eu matei brutalmente. Você está pegando isso aqui? Preste atenção. Eu matei, voz ativa. Brutalmente expressa uma intensidade. Ou seja, uma ação intensificada. Você está entendendo isso aqui? Eu não só matei, mas eu matei brutalmente. Então, é basicamente essa ideia que esse verbo aqui ele vai dar. Você entendeu? Porque no começo eu apenas introduzi a sua mente para que você pudesse entender, mas aqui você já está entendendo como os verbos se comportam. Então isso aqui é básico. No momento você precisa disso. Depois, aí nós vamos evoluindo, ok? Quarto, pual. Pual é forma intensiva da voz passiva. Observe que no piel eu matei de forma brutalmente, ou seja, voz ativa. Só que aqui vai ser diferente. Aqui eu fui morto de forma brutal, ou seja, intensidade na voz passiva. Eu fui morto brutalmente. Você está entendendo? Enquanto piel mata brutalmente na voz ativa, o pual ele sofre a ação sobre ele de forma passiva, intensificada, ou seja, uma morte brutal. Essa é a ideia que esse verbo dá. Quinto, hitpael, geralmente é a forma intensiva da voz reflexiva e tem como prefixo hit, ou seja, re mais hirik, tav e shiva, que pronuncia assim, hit, que vem antes do verbo. Isso aqui eu explicarei em um momento oportuno, até porque eu já falei que aqui é uma introdução e não dá para me explicar aqui agora, ok? Então, por enquanto, fica com o básico. Agora, preste atenção aqui. O hitpael
é a forma intensiva da voz reflexiva. O que eu quero dizer com isso? Que o sujeito, no caso, um exemplo, eu me matei de forma brutalmente. Ou seja, o sujeito vai sofrer ação em cima de si mesmo, de forma intensiva. Você está entendendo? Não é uma morte qualquer, é uma morte intensiva, uma morte brutal. Enquanto o PL é voz ativa, onde ele pratica a ação de forma brutal, o PUALI, ele é a forma passiva, onde ele sofre a ação de forma brutal. Alguém está praticando a ação no PUALI. Exemplo, alguém vem me matar. Então, eu vou morrer porque alguém está me matando. Eu sou passivo, alguém está sendo o ativo. Não, no HIIT PAEL já é diferente. Eu estou sofrendo ação sobre mim mesmo. Até aqui acredito que está bem didático. Sexto, refill. Geralmente expressa uma ação que envolve outra pessoa, ou seja, causa ativa na voz ativa. Preste atenção nisso aqui, porque se você não entender isso aqui, você não vai entender a sétima construção, que é o Hofali. Geralmente expressa uma ação, observa aqui, que envolve outra pessoa. Exemplo, eu obriguei a matar, eu fiz matar, ou seja, eu fui o mandante do crime, eu mandei alguém matar outra pessoa. Então perceba que aqui existe uma voz ativa da causativa, ou seja, eu estou causando a morte de alguém, então eu estou mandando praticar ação, logo é voz ativa. O refill sempre dá a ideia de ter outra pessoa participando da ação. No caso, se tem um mandante, logo vai ter algum criminoso, alguém que vai matar a mando de outra pessoa. Você está entendendo? Então o refill expressa essa ideia. Já a questão do Hofali, geralmente voz passiva e causativo, e é também identificado pelo prefixo ho, que aqui já é questão de gramática e eu vou explicar em uma outra aula. Agora preste bastante atenção nisso aqui. Se eu falei que refill expressa uma ação que envolve outra pessoa na voz ativa, então Hofali é voz passiva, que também expressa uma ação, só que de forma passiva. Ou seja, eu sofri a ação porque alguém mandou me matar. Então perceba que a ideia aqui é passiva. Eu fui morto. No refill, eu mandei matar. Mas no Hofali, eu fui morto porque alguém mandou me matar. Você está entendendo? Então, refill é voz ativa, Hofali é voz passiva. Ambos trazem a ideia de envolver alguém. Ou seja, eu não pratico a ação por mim mesmo. Eu mando alguém praticar, eu obrigo alguém a praticar. Eu obriguei alguém a matar. Alguém obrigou alguém a me matar. Entendeu? Então, voz ativa e voz passiva. Ok? Espero que tenha ficado bem didático tudo isso aqui que eu falei. E se você não entendeu nada disso, deixa aqui nos comentários. Na descrição desse vídeo vai estar meu contato. Clica lá no link e você será direcionado para o meu WhatsApp e eu irei te explicar detalhadamente. Como te falei, essa foi uma aula introdutória. Então observe, se essa foi apenas uma introdução, que dirá estudar a fundo os verbos. Isso aqui é o básico para você entender. E como você sabe que eu sou bem didático nas minhas aulas, como é que você vai decorar ou vai aprender tudo isso aqui que eu falei? É simples, vamos aprender aqui de uma forma bem didática. Temos aqui uma menorá, logo você vê aqui 7 castiçais. Então, nós sabemos que o 7 é o número da perfeição e 7 são as construções gramaticais. Então, temos aqui o cali. Cali é o quê? É voz ativa. Eu matei. Ok? Desse lado aqui tem voz ativa. Eu matei. Mas o nifali já é voz passiva. Ou seja, eu fui morto. Cali, voz ativa. Nifali, voz passiva. Piele, voz ativa do intensivo. Eu matei brutalmente. Puali é voz passiva do intensivo. Eu fui morto brutalmente. Então, piele e puali, ambos um ativo e outro passivo. É só você memorizar
que você vai pegar isso aqui. Já refill é eu mandei alguém matar. Ou seja, eu obriguei alguém a matar. Rofale já é voz passiva. Alguém mandou me matar. Alguém obrigou alguém para me matar. Eu estou sofrendo ação. Enquanto o refill, eu mando praticar ação. Eu obrigo alguém. Mas no Rofale, alguém obrigou alguém para me matar. Essa é a ideia. E o Hitpael é quando você sofre a ação sobre si mesmo. Ou seja, eu me matei de forma brutalmente, sem dó. Entendeu isso aqui? Ficou fácil? Repita comigo a voz ativa. Kal, piel, refill. A voz passiva. Nfal, pual, rofal. E por último, hitpael. Então, é só você fazer essa ligação aqui. Kal com nifal, piel com pual, refill com rofal. E aí você vai decorar de forma bem didática. Gostou desse conteúdo? Agregou seus conhecimentos? Ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários que eu responderei a todos. A sua dúvida pode ser o tema do nosso próximo vídeo. Na descrição desse vídeo estará o contato do suporte técnico. Caso você tenha alguma dúvida, é só clicar no link que estará na descrição desse vídeo e você será direcionado para o meu WhatsApp particular e lá eu tirarei toda e qualquer dúvida relacionada a essa aula. E lógico, de forma totalmente gratuita, mas caso você sinta no coração de abençoar o meu ministério, com certeza será bem recebido e será muito aceito e que Deus lhe abençoe. Só chamar no meu WhatsApp que eu irei conversar contigo. Já curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações para que todas as vezes que eu postar vídeos novos, o YouTube possa notificá-lo. Shalom Adonai!